Olá, irmãos amados, graça e paz. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4 de 1 Timóteo falando aquilo que o Espírito Santo expressamente afirma. O Espírito de Deus, o Espírito que não pode mentir. Por quê? Porque é o Espírito da verdade. Não pode falhar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Deixarão a fé genuína em Jesus Cristo para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aquelas pessoas que outrora serviram a Deus, outrora foram defensores da verdade, não apenas proclamadores da verdade, mas defensores da verdade. Estas pessoas, elas apostataram da fé, elas abandonaram a fé. Mas não apenas isto, estas pessoas tiveram as suas mentes cauterizadas, ou seja, calejadas, insensíveis, não conseguiam mais discernir entre o certo e o errado. Essas pessoas, elas começaram a se enveredar pelo caminho do erro, sem nenhum sentimento pelo erro praticado, sem nenhum sentimento de arrependimento, a mente cauterizada, então tendo a mentira como verdade, tendo o erro como algo certo, sendo influenciado por espíritos malignos. Essas pessoas começam então a ensinar, começam a falar das coisas que outrora entendia que eram erradas, agora defende como se certa fosse. O Espírito Santo, ele diz que nos últimos dias, antes da manifestação de Cristo, quando ele vier para buscar a sua igreja, para levar a sua igreja, alguns apostatarão da fé. Alguns deixarão não apenas de servi-lo, de obedecê-lo, mas serão instrumentos do maligno, instrumentos daquele que vem para roubar, matar e destruir. Agora, com as mentes cauterizadas, calejadas, insensíveis para reconhecer a verdade e se curvar a ela e voltar a ela. Então o apóstolo, escrevendo a Timóteo, ele fala desta declaração do Espírito Santo, que nos últimos dias se levantaria pessoas que haviam se apostatado da fé e agora começavam a proclamar mentiras, sendo levados por espíritos enganadores. Que Deus não apenas nos sustente na fé que um dia nós exercemos em Cristo Jesus, que um dia nós confessamos, que um dia nós declaramos, mas nos dê também a sensibilidade para sempre ouvir a sua voz e obedecê-la.